Olá, meus alunos! Hoje iremos estudar o conteúdo radiciação. A radiciação é importante como operação inversa à potenciação. Enquanto a potenciação parte de uma sequência de números multiplicados e nos dá o resultado dessa multiplicação, a radiciação pega esse resultado dessa multiplicação e nos indica qual potenciação foi feita. Por exemplo, ao calcularmos raiz cúbica de 27, descobrimos que o seu resultado é 3 e que, para obtermos o 27, basta que façamos a operação 3 ao cubo. Importante ressaltar que, em raízes quadradas de índice 2, não há necessidade de escrever o índice 2. Radiciação. Considere as seguintes questões. Qual é o número natural que elevado ao quadrado dá 25? Qual é o número natural que elevado ao cubo dá 216? Para responder a essas questões, usamos a operação inversa da potenciação, chamada radiciação, que indicamos por esse símbolo aqui, ó. A forma prática de resolver qualquer radiciação é pela fatoração em fatores primos. Depois dessa fatoração, devemos transformar o radical em uma potenciação com expoente fracionário. Por fim, devemos simplificar o expoente fracionário. Podemos também transformar uma radiciação em uma multiplicação de radicais. Esse procedimento será útil para calcular raízes de alguns números que não são quadrados perfeitos, cubos perfeitos ou outras situações em que o expoente não resultará em um número natural. Para os casos de quadrados perfeitos ou cubos perfeitos, basta apenas a memorização para calcular a raiz quadrada. De qualquer forma, aconselho que seja aprendido o algoritmo para cálculo de raízes, pois este soluciona todos os tipos de radiciação possíveis. Números quadrados perfeitos. Observe esta sequência de figuras. Observe que só é possível construir quadrados com os quadradinhos nas figuras que possuem 1, 4 e 9 quadradinhos. Essas quantidades de quadrados referem-se exatamente aos quadrados perfeitos. Temos como números quadrados perfeitos um conjunto infinito. Todos esses números podem ser encaixados na sequência de figuras da imagem em questão. Vamos agora listar alguns deles. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144 e segue de forma infinita. Um número natural é quadrado perfeito quando ele é quadrado de outro número natural. Todos os números listados no conjunto dos quadrados perfeitos são do conjunto dos números naturais elevado ao quadrado, excluído zero. Os números quadrados perfeitos serão utilizados no cálculo de raízes quadradas. Cubos perfeitos. Da mesma forma que os números quadrados perfeitos, existem os cubos perfeitos, que, a exemplo dos quadrados perfeitos, formam um conjunto infinito de elementos, bastando para isso elevar os elementos do conjunto dos números naturais, com exceção do zero, ao cubo. A ideia dessa imagem é a mesma. Devemos organizar cubinhos de forma que seja possível formar um cubo maior. Os números cubos perfeitos serão utilizados no cálculo de raiz cúbica. Fatoração em números primos.
Fatoração é um processo utilizado na matemática que consiste em representar um número ou uma expressão como produto de fatores. Os números primos são números naturais maiores do que 1, que possuem somente dois divisores, ou seja, são divisíveis por 1 e por ele mesmo. O conjunto dos números primos é infinito. Exemplo de números primos menores que 100. Então aí, galera, a gente tem um vasto conjunto aqui, ó. Todos eles são números primos, ou seja, dividem por 1 e por ele mesmo. Existe um procedimento prático para fazer essa fatoração. Devemos sempre fazer a fatoração utilizando números primos, de preferência do menor número primo para o maior. Vamos fatorar o número 504 e o 7.260. Então a gente vai procurando aqui os números primos que pode colocar aqui, ó, começando pelo 2, porque o 504 é divisível por 2. Isso aqui vai ficar 252 por 2 de novo, fica 126 por 2 fica 63 por 3, 21 por 3, 7 por 7, 1. Então, esse 504, ele é equivalente a esse número aqui fatorado, ó. Tenho 3, 2 aqui, ó. Aqui eu tenho 2 ao cubo. Aqui 3 ao quadrado e sobra o 7. Então, vamos colocar aqui, ó. 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 7. Agora vamos para o 7.260. Esse número é divisível por 2, então fica quanto aqui? 3.630 por 2, 1.815. Dividindo esse número por 3, fica quanto? 605. Dividindo por 5, 605, vai ficar 121. Dividindo por 11, vai ficar 11. 11 dividido para 11, 1. Então, eu tenho aqui 2 ao quadrado, 11 ao quadrado. Reescrevendo o 7.260, vai ficar dessa forma. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 vezes 11 ao quadrado. Note que nessa construção aqui, ó, do número fatorado, eu me utilizei apenas de números primos. Componentes de uma raiz e leitura. Os elementos que compõem uma operação de radiciação recebem os seguintes nomes. Este elemento aqui, ó, chamado de índice. Esse outro aqui que está embaixo da raiz, chamado de radicando. E o resultado da operação é chamado de raiz. Note que este número aqui indica que essa raiz é uma raiz quadrada. Podemos ler este exemplo da seguinte forma. A raiz quadrada de 25 é igual a 5. Veja outros exemplos.
Esse primeiro exemplo aqui, a gente vai ler ele como: a raiz quarta de 625 é igual a 5. A raiz quinta de 243 é igual a 3. A raiz sexta de 64 é igual a 2. Como transformar um radical em potência de expoente fracionário? Para isto, devemos utilizar a seguinte frase, que ajuda a visualizar a transformação do radical em potência de expoente fracionário. Quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. Podemos observar na imagem que a raiz tem como índice um número 2. Pelo esquema apresentado, ele está no Sol. Na raiz temos o radicando elevado à sexta potência. Pelo esquema apresentado, ele está na sombra. Ao transformar esse radical em uma potenciação com expoente fracionário, o número 2, que estava no Sol, vai para a sombra, que corresponde ao denominador da fração contida no expoente. O número 6, que estava na sombra, vai para o Sol, que é o numerador da fração contida no expoente. Esta fração, obviamente, deve ser simplificada, ficando 6 dividido para 2 igual a 3, que no caso seria 5 elevado ao cubo, que é 125. Transformando uma radiciação em um produto de radicais. Esse procedimento auxiliará no cálculo de potenciações não exatas, no caso de não ser desejável trabalhar com números irracionais, deixando assim a radiciação não exata em forma de radical. Pegaremos os seguintes exemplos. Raiz quadrada de 2 à sétima, a gente vai desmembrar ele dessa forma, ó. Raiz quadrada de 2 à sexta vezes raiz quadrada de 2 elevado a 1. Neste caso aqui, ó, a gente vai colocar o 2 aqui. Quem está na sombra vai para o Sol. Quem está no Sol vai para a sombra. Então, resolvemos essa primeira parte aqui. Agora, a segunda ela não tem como ser resolvida. Então, a gente só vai colocar aqui, ó, vezes raiz quadrada, 2 elevado a 1, 2. Isso aqui vai ficar igual 6 dividido para 2, 3, vezes raiz quadrada de 2. 2 ao cubo, 8. 8 vezes raiz de 2. E a resposta vai ficar desta forma. Raiz quinta de 3 elevado à 12ª potência. Então, isso aqui vai ficar da seguinte forma. Raiz quinta de 3 elevado à 10ª potência vezes raiz quinta de 3 ao quadrado. Por que, pessoal, que eu faço dessa forma? Porque aqui, ó, 10 mais 2, 12. 6 mais 1, 7. Multiplicação de expoentes de mesma base, você vai conservar a base e somar os expoentes. Então, vamos lá. Este primeiro elemento aqui, a gente vai colocar o 3. O 10 está na sombra, vai para o Sol. O 5 está no Sol, vai para a sombra. Vezes, essa outra aqui a gente não tem como mexer. Raiz quinta de 3 ao quadrado. Isso vai ser igual a 3, 10 dividido para 5,
2 vezes raiz quinta, 3 ao quadrado, 9. 3 ao quadrado aqui, ó. Então vai ficar 9 raiz quinta de 9. Raiz cúbica de 2 elevado à décima potência. A gente vai colocar aqui, ó, raiz cúbica de 2 elevado à nona potência vezes raiz cúbica de 2 elevado a 1. Para ficar aqui, ó, 9 mais 1, 10. Vamos resolver somente essa parte aqui, ó, porque essa outra não vai ter como. Vamos colocar o 2 aqui, ó, que é a base, não é isso? Quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. Vezes esse outro aqui que não tem como resolver, que vai ser raiz cúbica. 2 elevado a 1 é 2. Tranquilo? Então vamos lá. 2 elevado a 9 dividido para 3, 3. Vezes raiz cúbica de 2. 2 elevado ao cubo, 8. Raiz cúbica de 2. E o resultado é este. Por fim aqui, ó, raiz sexta de 5 elevado à décima potência. Isso aqui a gente vai fazer o quê? Raiz sexta de 5 elevado a 6 vezes raiz sexta de 5 elevado à quarta potência. 6 mais 4, vocês podem ver que dá 10, tranquilo? Vamos resolver essa primeira parte aqui, ó. Eu boto 5, quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra, vezes raiz sexta de 5 elevado à quarta potência. 6 dividido para 6, 1, vezes raiz sexta, 5 elevado a 4 vai dar 625. 5 elevado a 1 é 5. Raiz sexta de 625. Retomando os exemplos mostrados anteriormente, temos o seguinte. Raiz de 25. Para resolver essa raiz aqui, ó, primeiro a gente tem que fatorar o número. Então vamos lá, 25. O 25 não divide por 2, nem por 3. Então vamos dividir ele por 5, que vai dar 5. E 5 dividido para 5, 1. Então 25 é igual a 5 ao quadrado. Então vamos reescrever aqui, ó. Raiz de 25 é igual a raiz quadrada, porque o índice quando não tem é o quadrado, de 5 ao quadrado. Colocamos a base aqui, ó. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. 2 dividido para 2, 1. 5 elevado a 1, 5. Tá aí a resposta da raiz de 25. Primeiro vamos fatorar o 216, aqui, ó. É divisível por 2, ó. Vai ficar 108. Dividindo por 2 de novo, fica 54 por 2, 27. O 27 não divide por 2, mas divide por
3, que vai dar 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. A gente observa que tem 3 ao cubo aqui, e aqui em cima 2 ao cubo. Então, o 216 é igual a 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Vamos reescrever aqui, ó. Então, é igual a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Podemos separar essa multiplicação aqui, ó. Vai ficar raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 3 ao cubo. Fazendo esse primeiro caso aqui, ó, a gente coloca o 2 aqui. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Vezes 3. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Isso aqui é igual a 2, 3 dividido para 3, 1, vezes 3, 3 dividido para 3, 1. 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 1 dá 6. Então, raiz cúbica de 216 é 6. Raiz quarta de 625. Vamos fatorar aqui os 625. Por 2 ele não é divisível, por 3 também não. Então, a gente vai fatorar ele pelo 5. 625 dividido para 5, 125. 125 dividido para 5, 25. 25 dividido para 5, 5. 5 dividido para 5, 1. Então, esse 625, ele é equivalente ao 5 elevado à quarta potência. Vamos reescrever aqui então. Então, raiz quarta de 5 elevado à quarta potência. Coloca a base aqui, ó. Quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. 4 dividido para 4, 1. 5 elevado a 1, 5. Raiz quinta de 243. Fatora o 243. Por 2 ele não é divisível, mas por 3 ele é. 243 dividido para 3, 81. 81 dividido para 3, 27. 27 dividido para 3, 9. 9 dividido para 3, 3. 3 dividido para 3, 1. A gente observa que tem o 3 multiplicado 5 vezes. Então, 243 é equivalente a 3 elevado à quinta potência. Vamos reescrever aqui, ó, raiz quinta de 3 elevado à quinta potência. Coloca a base aqui, ó. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. 5 dividido para 5, 1. 3 elevado a 1, 3. Raiz sexta de 64. Fatoro 64 por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2 dá 2.
dividido para 2, 1. Observa que 64 é igual a 2 elevado à sexta potência. Então, vamos reescrever aqui, ó. Raiz sexta de 2 à sexta. A gente escreve a base aqui, ó. Quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. 6 dividido para 6, 1. 2 elevado a 1, 2. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima.